microbiologia, ok? Então nós vamos ter mais uma aula de microbiologia. E o assunto de hoje, tá? O assunto desta aula, nós vamos estar abordando aí sobre vamos continuar, melhor dizendo, né, sobre o conteúdo de controle do crescimento de micro-organismos. Na aula anterior sobre isso, né, que eu falei para vocês que nós vamos dividir esse conteúdo em três, né? Então nós tivemos lá a primeira aula sobre essa introdução de controle de agentes microbianos. Depois nós tivemos aí a segunda aula em que nós vimos aí os agentes físicos. E esta aula, tá? Essa terceira aula e última desse tema, tá? Desse conteúdo, nós vamos falar sobre os agentes químicos, tá? Então, quais são os agentes químicos em que nós podemos estar usando em laboratórios, né? Não só no laboratório, mas também no nosso dia a dia também, né? Nós vamos ver alguns agentes químicos e que nós podemos sim usar no nosso dia a dia para fazer o controle do crescimento de micro-organismos. Alguns agentes químicos que são utilizados pelas indústrias também para que ocorra a inibição completa, né, ou parcial do crescimento de organismos aí da microbiologia, tá? Então, quando nós falamos em agentes químicos, são aqueles, né, que são usados, tá? São os agentes químicos, nesse caso aqui, para a microbiologia, para esse conteúdo do controle de crescimento de micro-organismo, são aqueles agentes que são químicos, né, que ele vai ser usado aí no controle do crescimento de algum tipo de micro-organismo. Só que, pessoal, diferentemente dos agentes físicos, em que nós vemos muitos lá em que vão fazer o processo de esterilização, no caso dos agentes químicos, tá? Nem todos, tá? Vocês vão ver que nem todos eles vão proporcionar a esterilização, né? Lembra lá o que é uma esterilização? É quando você destrói, né? Mata todos os micro-organismos, todas as formas de micro-organismos. Então aqui no caso que nem todos os agentes químicos vai nos proporcionar uma esterilização. Professor, tem algum agente químico que vai sim provocar a esterilização? Sim, a gente vai ver alguns no final da nossa aula ali, alguns agentes químicos que vão provocar, né, que vão desenvolver, que vai proporcionar uma esterilização. A maioria, então, pessoal, né, como nem todos vão proporcionar a esterilização, então a maioria nós falamos que ele vai reduzir o número da população de micro-organismos, tá? Vai reduzir de que forma? Até chegar a níveis seguros, tá? De questão de alimentos, né? De questão de saúde, tá? Tá bom? Então esses agentes químicos, eles vão, a grande parte, né? Vai reduzir o número daquela população de micro-organismos, né? Por exemplo, vai reduzir o número de bactérias, vai reduzir o número da população de bactérias a níveis seguros, tá? E remove aí formas vegetativas desses patógenos, tá? Então, vocês vão ver que muitos eles vão remover apenas a forma vegetativa, aquela forma esporulada que nós vimos nas aulas anteriores, né, em que algumas bactérias desenvolvem a esporulação. Nós vamos ver que muitos agentes químicos não vai conseguir reduzir, tá? Não vai conseguir controlar, não vai conseguir destruir essas formas esporuladas, tá? Mas alguns, né, vão fazer sim, aqueles que fazem a esterilização vão sim fazer a remoção tanto das vegetativas como das formas esporuladas também. Quais tipos que nós vamos ver, pessoal? Nós vamos ver aí os fenóis e compostos fenólicos, né, aqueles compostos provenientes do fenol. Vamos ver os alcoóis, os halogênios, os metais pesados. Vamos ver os detergentes também, óxido de etileno, glutaraldeído e o formaldeído. Esses últimos três aqui, ó, são usados como agentes de esterilização, tá? São usados como agentes de esterilização. Bom, antes da gente entrar nos tipos, né, de alguns tipos aí de agentes químicos, pessoal, para o controle do crescimento de micro-organismos, nós vamos ter que ter uma noção quais são as características que um agente químico deve ter para ser utilizado no controle do crescimento de micro-organismo, né? Seja de forma parcial, né, ou de forma de esterilização. Então existem algumas características. Por exemplo,
Tem que ver sua atividade antimicrobiana. Será que esse agente químico que eu estou desenvolvendo, será que esse agente químico que eu descobri, ele possui uma atividade de inibir os micro-organismos? Será que ele tem a capacidade de matar os micro-organismos? Né? A que nível que ele consegue inibir? A que nível que ele consegue matar esses micro-organismos? Tá? Então, dependendo ali, se eu tiver um agente químico em que ele inibe e mata, beleza, eu posso usar para vários tipos de coisas, né? Para vários tipos de vias ali na parte da microbiologia ou também para outros fins também. Mas se eu tenho só um agente químico que só inibe ou que só mata, né, eu vou estar podendo ter algum problema, né? Por exemplo, se eu tenho um agente químico que só inibe, né, só vai inibir o quê? Só vai inibir o crescimento, não vai chegar a matar os micro-organismos. Então, dependendo do do uso desse tipo de agente químico que só vai só inibir, às vezes não é aconselhável para algum tipo de uso. Tá? Então, dependendo ali, né, uma das características principais aí é se possui atividade microbiana. Se possui, esse agente inibe ou ele mata? Solubilidade também. Não adianta nada ter um agente químico que possui uma grande capacidade de inibição, uma grande capacidade de provocar danos às células, aos micro-organismos, melhor dizendo, né? Se ele não é solúvel, né? Se não é solúvel, tem muito baixa solubilidade em água ou até mesmo em outros solventes, isso fica então como uma barreira para o uso desse agente químico, né? Então nós temos que ter um agente químico que é solúvel, ou em água ou em outro tipo de solvente, né? Às vezes não é solúvel em água, mas pode ser solúvel no álcool, pode ser solúvel em outro tipo de solvente, né? Dependendo, é claro, do uso, né? Às vezes, dependendo do solvente, não dá para se usar na pele, por exemplo, né? Já um agente químico que é solúvel na água, e esse agente químico não traz dano para a nossa pele, ele pode ser solúvel na água e pode ser usado para a limpeza da nossa pele, por exemplo. Estabilidade, né? Então não adianta nada eu ter aí um agente químico que possui muito baixa estabilidade, ou seja, ele vai perder a sua atividade muito rápido, né? Então, se um agente químico for instável, né, tiver uma grande instabilidade, ele perde muito de forma significativa a sua atividade. Então, quanto mais estável for o meu agente químico, mais ativo, né, menor é o tempo ali que ele vai perder a sua atividade. Outra coisa também, dependendo do uso desse agente químico, é a sua toxicidade, né? Se for um agente químico em que nós vamos limpar a nossa pele, por exemplo, será que, por mais que ele tenha uma boa atividade antimicrobiana, que ele seja solúvel na água, que ele tenha uma grande estabilidade, né? Que ele tenha todas as características, mas ele é tóxico para a pele? Beleza, ele mata a bactéria, mas ele acaba aí danificando a nossa pele, danificando as nossas mucosas também, dependendo do uso desse agente químico. Então, será que para esse uso seria bom o agente químico? Agora, se fosse uma bancada de laboratório, algum tipo de objeto, né? Algum tipo de recipiente, beleza, esse agente químico, mesmo tendo aí uma certa toxicidade, na limpeza ali teríamos que usar uma luva, algum equipamento de proteção individual, né? Mas para isso ele seria usado, né? Então a ausência de toxicidade também tem que ser observado, tá? De um agente químico. Homogeneidade, né? Concentrações iguais em todas as aplicações. Não adianta nada esse nosso agente químico não tiver uma concentração diferente nas aplicações. Você aplica ali, vai menos agente químico. Em outro local você aplica, vai mais agente químico. Então não fica homogêneo ali as concentrações. E isso vai dificultar a sua limpeza. De um lado fica mais limpo, do outro fica menos limpo. Essa região que fica menos limpo pode acabar espalhando aí o seu agente, o seu organismo aí microbiológico.
inativação mínima por material, então alguns agentes, né, se combinam-se com outros materiais, tá? Então essa característica também deve ser observada, tá? Se tem algum tipo de inativação mínima com algum tipo de outro material, tá? Disponibilidade e custo, né? Isso também é importante para um agente químico. Dependendo do que você vai, na forma que você vai usar, na quantidade que você vai usar, tá? Tem que ter uma boa disponibilidade, né? De fácil acesso, de fácil compra, né? Existem alguns produtos químicos que você não consegue comprar sem alguma justificativa, né? Você tem que ter uma justificativa para comprar algum tipo de agente químico, por exemplo. E o custo também, se for muito alto, né, dependendo do que você for usar, por exemplo, usar algum agente químico para a questão de limpeza de bancada de laboratório em uma sala de biologia, né, um laboratório de biologia. Você tem que usar um agente químico que é de baixo custo, por quê? Porque você vai usar muito esse agente químico. Então, qual a gente usa geralmente? O álcool, né, o álcool 70. Né? Um álcool aí, ele é de fácil disponibilidade, né? De fácil compra, tem um baixo custo em comparação com outros agentes químicos. Atividade em temperaturas ambientes ou corporal, né? Então se deve verificar essa característica também. Né? Se for um agente químico que nós usamos para limpar a nossa pele, por exemplo, será que esse agente químico ele só é ativo em temperatura alta? Né? Imagina ter que aumentar a temperatura da nossa pele, queimar para que ocorra uma ação desse agente químico. Então evitar aí o aumento de temperatura além do normal. Né? É claro que alguns tipos de agentes químicos necessitam de uma alta temperatura, né? Mas isso é para limpeza, né? Depende da forma que vai usar esse agente químico. Poder de penetração também é uma outra característica importante, né? Então, a ação antimicrobiana é limitada ao local de aplicação, né? Então, tem que se ver sobre esse agente químico. Será que esse agente químico ele limita ali apenas no local de aplicação? Ele não tem nenhum poder de penetração? Né? Beleza, se for para limpar uma bancada, por exemplo, limpar um recipiente por fora ou por dentro, ele vai ter o seu local ali de aplicação, a sua ação vai ser no local de aplicação. Mas se precisar aí penetrar, né, para ter uma ação, né, aí você tem que ver aí se esse agente químico consegue fazer isso. Ausência de poderes corrosivos e tintoriais, né? Então, imagina, né? Não podemos ter nenhum agente aí que causa corrosão, né? Você vai limpar lá o objeto e causa corrosão do objeto. Beleza, eu consegui limpar, mas você danificou o seu objeto, danificou a seu material, né? Corar também, né? Será que né, esse agente químico ele acaba corando, né? Por exemplo, se você pegar aqui boa, né, o hipocorito, né, que boa, e você colocar em um tecido, o que acontece com o tecido? Ele vai acabar danificando o seu material, né? Ele vai acabar alterando ali a cor do seu material e dependendo aí você perde sua roupa, perde o seu tênis, né? Por algum motivo aí que você foi limpar esse seu material. Poder desodorizante, tá? Então ele não pode ter nenhum cheiro, né? Ou às vezes esse cheiro ele pode ser agradável, né? Imagina usar um agente químico que possui todas essas características de forma positiva, mas ele tem um odor muito desagradável, né? Isso colocar no ambiente fechado de, traria sérios problemas aí para a saúde também, né? Podendo trazer sérios problemas para a saúde. Capacidade de detergente, né? Então, às vezes algum agente químico ele não possui assim uma ação de alterar a parede celular, de alterar a membrana plasmática, né? Alterar algum tipo de proteína. Mas ele ainda é usado como agente químico, por quê? Porque às vezes ele tem uma capacidade de detergente, ele consegue remover de forma mecânica os micro-organismos que estão ali naquela superfície, tá? É o que acontece, por exemplo, pessoal, com o sabão, tá? O sabão, o detergente mesmo propriamente dito. Além deles terem um poder, né, de solubilizar os lipídios, né, ali da membrana, tá? Da cápsula de uma proteína também, que é de uma bactéria, perdão, né, que é envelopado ali, tem os lipídios também. Além dele fazer isso, ele também consegue remover mecanicamente, tá? Então ele acaba ali
fazendo a remoção mecânica também desses micro-organismos. Então, pessoal, isso tudo são as principais características que nós temos que observar de um agente químico. Tá? É claro que isso vai depender também da forma que eu vou usar esse agente químico, né? A forma que eu vou usar esse agente químico. Concentração também desse agente químico, tá? Então, às vezes, ele em baixa concentração já é ativo, né? Não preciso aumentar a sua concentração, tá? Então, isso também vai depender da forma que eu vou usar, para onde eu vou usar, né? Será que é na pele, né? Será que é na mucosa? Será que é num objeto? Né? Será que é numa bancada de laboratório? Tá? No vidro, né? Na vidraria de um laboratório, tá? Então existem esses pontos também para se observar o uso de um agente químico. Então, nem todo agente químico, né, eu vou usar para todos os tipos de materiais, para todos os tipos de local de limpeza, tá bem? Começando então pelos agentes químicos, nós temos aí os fenóis, né, ou fenol, e os compostos fenólicos, pessoal. Então o que é isso, né, o fenol, né? Então o fenol ele foi um dos primeiros aí a usar esse reagente, né, esse componente químico aí, foi de Joseph Lister lá por volta de 1880. Então tem um uso aí bem considerável, né, há um tempo bem considerável. Então ele foi o primeiro a usar esse composto, né, para controlar infecções cirúrgicas, né. Então ele utilizava o fenol para controlar as infecções cirúrgicas em uma sala de operação. Então ele possui esse anel, né, juntamente com essa hidroxila na sua estrutura. Eles são raramente aí, usados, né, eles raramente usados devido à sua toxicidade, então ele acaba um pouco irritando a pele, né? Então, para usar na pele, né, ele não é aplicável, tá? Ele também possui um odor aí um pouco desagradável, tá? E existem os compostos em que eles utilizaram o fenol como modelo e fizeram uma alteração, né? Isso que nós chamamos de derivados, né? Derivados de quem? Derivados dos fenóis, derivados do fenol. Então ele possui o fenol na sua estrutura, juntamente com outras estruturas que foram inseridas ali para melhorar a sua ação e também para reduzir a sua toxicidade, tá? Então, como por exemplo o fenilfenol, né, e o hexaclorofeno são dois exemplos de compostos fenólicos, né, que possuem o fenol na sua estrutura, mas ele foi alterado ali para ter algumas outras estruturas também além do fenol. E isso alterou, né, além de alterar a sua estrutura, reduziu a sua toxicidade e ainda também aumentou a sua atividade. Então isso melhorou muito mais do que se usasse o fenol propriamente dito ali puro, tá? Então aqui nós temos as estruturas de dois exemplos de compostos fenólicos, tá? E qual que é o mecanismo de ação desse fenol ou desses compostos fenólicos, pessoal? A principal mecanismo de ação deles é a ruptura da membrana plasmática, tá? Então ela acaba rompendo a membrana plasmática desses micro-organismos e acaba extravasando os conteúdos, tá? E também ele realiza desnaturação das proteínas, né? Acaba desativando, né? Acaba causando essa desnaturação, que é uma mudança de conformação da proteína, né? Porque acaba impedindo ali, quebrando algumas ligações químicas da proteína, tá? E isso altera a forma da proteína. Isso que é desnaturação. E quando se altera a forma de uma proteína, ou como nós falamos, a desnaturação das proteínas, isso altera a função da proteína também, tá? E então isso inativa aquela função ou reduz muito aquela função, tá? E aí o micro-organismo não consegue fazer o seu metabolismo de forma correta. O uso de fenol, né, principalmente de compostos fenólicos, é para desinfectar objetos animados e ele possui uma grande atividade em bactérias do grupo das gram-positivas. Temos também as biguaminas, tá? As biguaminas também compostos químicos aí, são agentes químicos efetivos aí para o controle de crescimento de micro-organismos. São principalmente efetivos em bactérias também
positivas, tá? Gram-positivas, mas também tem uma certa efetividade sobre as gram-negativas, menos um grupo lá chamado de pseudomonas, tá? Então, pseudomonas é um grupo de bactérias em que as biguamidas não têm uma efetividade tão grande aí, tá? E ele não apresenta atividade esporocida, tá? Qual que é o mecanismo de ação dessas biguamidas? Elas afetam principalmente as membranas celulares, né, bacterianas. Por que eu coloquei aqui membranas celulares? Se as bactérias não possuem organelas, por exemplo. Lembra, pessoal, que quando nós vimos lá a questão de gram-positiva e gram-negativa, né, existiam lá bactérias que possuem duas membranas, né, uma interna e uma externa. Então, tanto a membrana externa como a interna, as biguamidas vão ter uma ação, tá, nessas membranas. Um exemplo é a clorexidina, tá? Então a clorexidina é um tipo de biguaminas, né? E nesse caso é usado aí para o controle de micro-organismos na pele e na mucosa, tá? Ela está, por exemplo, em alguns tipos de medicamentos, tá? Tanto de uso para o ser humano como de uso animal também, tá? Então ela acaba controlando o crescimento aí de micro-organismos na pele e na mucosa. Por quê? Porque ela tem uma efetividade contra grupos aí de bactérias. Os alcoóis também, pessoal, são agentes químicos, tá? São compostos aí que possuem um ou mais hidroxilas, né? O H-, tá? Em sua estrutura. E dois exemplos aí, né? São um dos grandes exemplos, melhor dizendo, é o etanol, né? O álcool, né? Que às vezes nós chamamos, mas que na verdade nós chamamos de etanol, tá? Qual que é o mecanismo de ação desses alcoóis? É a desnaturação das proteínas, né? Como eu falei para vocês anteriormente, acaba inativando essas proteínas. Ele também faz uma solubilização dos lipídios, tá? Então ele é usado para limpeza durante a coleta de sangue. Então quando você vai coletar sangue ou tomar uma vacina, por exemplo, né? O profissional de saúde ali pega um pouco de algodão, passa no álcool e faz uma limpeza ali meio que mecânica, né? Isso ajuda o quê? A tirar, fazer o que nós chamamos de antisepsia, tá? Descontaminação de materiais hospitalares também, tá? Não só materiais hospitalares, como superfície também, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, faz um processo de descontaminação, ou seja, os alcoóis, né, o etanol, por exemplo, não é usado como agente esterilizante, tá? E aí, pessoal, tem uma séria pergunta aí, né? Uma pergunta bem interessante. Por que nós usamos o álcool 70 e não o álcool 100%, né? Então, tem que se fazer a limpeza de uma bancada, tem que se fazer a limpeza da pele, né? Para fazer uma coleta de sangue ou fazer uma vacina, né? Se usa o álcool 70 e não o 100%, que é mais concentrado. Tem aí alguns motivos interessantes, né? Primeiro que o álcool 100%, né, ele está muito mais concentrado, né? Ele está bem mais concentrado. Então, quando ele entra em contato com a bactéria, por exemplo, ele desidrata a parede celular das bactérias, né? Lembra que é primeiro a parede celular e depois, né, dentro da parede celular, né, abaixo da parede celular, nós temos a membrana plasmática. Então, antes dele entrar na membrana plasmática, ele tem que passar pela parede celular. Então, como acaba desidratando, a parede celular fica totalmente desidratada. E para que o álcool consiga entrar dentro da célula, ele tem que estar ligado à molécula de água. Então, se não tem água, né, e a parede celular está desidratada, acaba que impedindo a entrada. Tá? Outra coisa também, com o álcool 100%, ele é rapidamente volátil, né? Então ele evapora rapidamente. Então, praticamente falando, né, que ele fica pouco tempo ali em contato, né? Não dá tempo dele alterar ali alguma estrutura da bactéria, tá? E por que se usa então o álcool 70? Bom, primeiro que ela possui um pouco de água, né? Então a água ele ajuda a entrar dentro da célula, tá? E isso acaba então fazendo o que? Ao entrar dentro da célula, o álcool acaba desnaturando as proteínas, acaba fazendo a desnaturação das proteínas, tá? Então por isso que se usa o álcool 70, né? É claro que o álcool 60%, o álcool 75, 80, 90, eles não possuem nenhum tipo de atividade?
eles possuem, né, um certo tipo de atividade, sim, só que não tão bom como o álcool 70%. Ele é a concentração mais efetiva, né? A melhor concentração mais efetiva ali é o álcool 70, tá? Abaixo ou acima ele acaba aí reduzindo um pouco a sua ação. Temos os halogênios também, tá? Como agentes químicos. Nesse caso, nós temos um grande exemplo de halogênio, né? Nós vemos na tabela periódica, é o iodo, né? O iodo aí é um dos mais antigos utilizado, né? Durante aí muito tempo, tá? Foi muito utilizado também na Guerra Civil Americana, tá? Só que ele possui uma baixa solubilidade em água. Então, para isso, ele é utilizado diluído em álcool etílico, tá? É diluído em álcool etílico. Nós temos aí então o que nós chamamos de iodóforos, tá? Acaba aí formando os iodóforos, que são complexos de iodo, né? Com compostos que vão atuar como carregadores e agentes aí que vão solubilizar esse iodo, tá? Então, quando nós colocamos o iodo, quando nós encontramos o iodo com o álcool etílico, nós temos o que? Iodóforo, tá? Qual que é o uso? Antisepsia da pele, né? Limpeza da pele, sanitização de utensílios, né? Lavagem desses utensílios, como agente microbicida contra várias espécies de bactérias. Atua também, né, o iodo, né, na forma de iodóforos, atua como esporocida, como fungicida, viricida também e amebicida também, né, contra amebas, tá? Qual que é o mecanismo de ação? É as enzimas, né? É as proteínas. São proteínas, mas um grupo ali em especial que são as enzimas. Acaba oxidando as enzimas, pessoal. E essa oxidação acaba inativando as mesmas, tá? Então, se essas enzimas da bactéria ela é inativada, como é que a bactéria vai conseguir fazer o seu mecanismo, seu metabolismo celular? Ela não consegue, ou é reduzido. Isso acaba danificando a proteína, danificando a enzima, melhor dizendo, danificando a célula e danificando aquela população de bactérias também devido à ação do iodo. Nós temos também o cloro como halogênios também, tá? Nós temos o cloro também como um halogênio. Ele pode ser usado na forma pura, né, na forma gasosa, melhor dizendo, tá? Ou em combinações também com outros produtos ou na forma inorgânica também. Um grande exemplo é a quiboa, pessoal. Né? A quiboa possui cloro, né? O hipoclorito de sol, o hipoclorito, né? Está presente na quiboa. O hipoclorito é um tipo aí de halogênio onde se tem o cloro, né? Presente, tá? E as cloraminas também são outro exemplo, tá? Então ambos aí possuem o cloro, tá? Em que forma? Esse cloro está na forma de ácido hipocloroso, tá? Está na forma de um ácido hipocloroso. Esse ácido hipocloroso que nós estamos presente na quiboa, né, quando se coloca aí na presença com a água, né, acaba formando o ácido hipocloroso. Esse ácido hipocloroso, ele tem capacidade de reagir facilmente, pessoal, com uma proteína. Ele tem capacidade de reagir facilmente com lipídios. Ele possui uma capacidade muito rápida e também de se interagir com ácidos nucleicos também. Então, todos esses três tipos de componentes acabam destruindo as células, tá? Por quê? Porque o hipoclorito ou as cloraminas acabam destruindo os componentes celulares, que são ácidos nucleicos, são as proteínas, tá? Nós podemos incluir as enzimas também. Ok? Então, acaba destruindo esses componentes e isso acaba causando danos irreversíveis para as células. Mecanismo principal dele é a oxidação, né, de enzimas e dos intermediários metabólitos também. Tá? Acaba oxidando as enzimas, tá? E acaba inativando também essas enzimas. Temos também, pessoal, os metais pesados. Tá? Os metais pesados são grupos também de agentes químicos. Né? Nós podemos citar o mercúrio, né, o metal líquido. Nós temos o chumbo, o zinco, a prata e o cobre. Tá? Então, por exemplo, falando do mercúrio, né, quem já não utilizou o mentiolate, né, aquela pazinha que se passava quando você ralava o joelho, né, que dor insuportável que era aquilo, né, porque ele tinha mercúrio, né, além do mercúrio reagir com os micro-organismos, acabava reagindo também com o local ali do machucado também, por isso que nós tínhamos ali uma dor durante a aplicação, tá? Alguns metais eles são usados aí como
como recipientes para o armazenamento de água, porque já que eles inibem, né, o crescimento de micro-organismos, isso acaba inibindo o crescimento desses micro-organismos na água, né? Então, alguns recipientes aí são feitos, né, de metais pesados, tá? Mecanismo deles, né, é inativar as enzimas, tá? Acaba inativando as enzimas devido a ligações com o sítio ativo dessa enzima e acaba impossibilitando a ação dessa enzima e diminuindo o metabolismo das bactérias, né, daquele micro-organismo. É usado como, pessoal? E como eu falei para vocês, em reservatórios de água, né? Então a parte interior, né, é formado, né, por esses metais, né, para reservatórios de águas, fungicidas, tá? Antissépticos também para cortes, para feridas, tá? Como eu falei para vocês no caso do mertiolate, tá? O mertiolate aí é um medicamento, né, em que possui mercúrio na sua composição. Uma coisa interessante, pessoal, dos metais pesados, tá? Você pode fazer esse teste, tá bom? Em uma placa com bactéria, tá? Então isso aqui é uma placa de Petri, tá? Nós temos aí placas de Petri feitas de vidro, né? Placa de Petri feita de plástico também, tá? Um plástico especial ali, onde nós colocamos o meio de cultura, geralmente o meio de cultura sólido, tá? O meio de cultura ali solidificado. E aí você pega e faz um esfregaço da sua bactéria em cima desse meio de cultura e ela cresce muito bem ali naquele meio, tá? Ele faz um crescimento naquele meio. Um experimento legal que se pode ser feito em um laboratório de biologia ou laboratório de microbiologia é você fazer o crescimento dessas bactérias nesse meio de cultura aí que está na sua placa de Petri e no momento que você fizer aí a incubação, tá? Você adiciona moedas, tá? De metais mesmo, tá? Moedas feitas de metais. O que vai acontecer, pessoal? Esses metais, essa moeda de metal vai liberar pequenas partículas de metais, tá? Muito pequenas mesmo, tá? Muito pequenas ali em contato com o meio, né? Em contato ali com o meio de cultura normal, né? É normal, de forma geral, essas moedas liberarem pequenas partículas, né? Minúsculas mesmo de metais. E como os metais é um tipo de agente que controla o crescimento de micro-organismos, ele acaba impedindo o crescimento de micro-organismos em volta da moeda. Tá? Isso que nós chamamos de halo de inibição. Então podem ver mais nítido aqui, ó, essa região aqui em volta da moeda não está turvo, né? Por quê? Porque não teve crescimento. Isso que nós chamamos de halo de inibição. Quando nós temos aí um halo de inibição que é provocado por metais pesados, como as moedas, nós chamamos de uma ação oligodinâmica, tá? Então aqui nós temos uma ação oligodinâmica. Isso, pessoal, tá? Esse entendimento nós temos hoje, né, que o uso de metais pesados impossibilita, né, impede o crescimento de micro-organismos. Mas o uso de metais pesados já se era utilizado há muito tempos atrás, tá? Por exemplo, os egípcios, né, já se inseria moedas, tá, dentro ali onde estava a água para impedir o crescimento de micro-organismos, né? Eles viam que dependendo ali do tempo que ficava a água ali acumulada nos seus recipientes, a água acaba tendo um gosto ruim, né? Porque estava tendo um crescimento de micro-organismo. E aí eles descobriram que colocando moedas, essa água ela continuava com o seu ela não desenvolvia um sabor aí de forma estragado aquela água, tá? Um sabor ruim. Então eles colocavam moedas dentro da água para impedir o crescimento de micro-organismo. Hoje nós sabemos que isso acontece por quê? Porque os metais pesados, né, presentes nessas moedas, eles inibiam o crescimento dessas bactérias, desses micro-organismos. Temos os detergentes, né, também conhecidos como surfactantes, então eles são compostos anfipáticos, tá? São compostos anfipáticos que vão fazer o que, pessoal? Eles vão reduzir a tensão superficial dos agregados. Além, né, de solubilizar os lipídios, né, eles também vão reduzir a tensão superficial de agregados. Isso faz com que depois, quando você jogue a água, por reduzir essa tensão, né, superficial de agregados, ou seja, da bactéria conseguir se ligar à superfície, acaba reduzindo essa ligação da bactéria, né, com a superfície, a água faz uma limpeza, né, acaba tirando esse seu material.
esse seu micro-organismo no seu material. Uso, limpeza de superfícies, né? Em questão de laboratórios, né, os detergentes, é claro que não é um detergente de uso residencial, mas em laboratórios se usam sim alguns detergentes especiais, tá? Justamente por quê? Porque eles têm essa capacidade de solubilizar lipídios, né? Quando você precisa lisar uma célula, né, romper uma célula, geralmente eles usam o quê? Um detergente, né, um detergente de laboratório, muito mais forte do que nós usamos na cozinha, por exemplo. Tá? Nós temos um detergente chamado de Triton X, ele é muito potente, tá? Se usa aí concentrações de 0,01% para romper toda a membrana plasmática de várias células. Então eles são muito potentes, tá? No caso de detergentes que nós usamos na cozinha, né, são usados aí para limpeza de superfícies, tá? Por quê? Porque eles possuem uma grande capacidade de reduzir a tensão superficial desses agregados. Nós temos aí três tipos: os aniônicos, né? Nós temos os aniônicos, que tem a propriedade do composto de residir na porção aniônica, né? Então, existe um composto, né, de detergentes em que essa função de tensão superficial, de reduzir a tensão superficial, está ligado na porção carregada negativamente. Tem aqueles que essa função está ligado à porção carregada positivamente. E tem aqueles que não são nem positivos e nem negativos, são os não iônicos, tá? Eles não vão ionizar aí quando dissolvidos em águas, tá? Eles vão apenas o que? Fazer mesmo a redução da tensão superficial desse agregado. Falando sobre os grupos catiônicos, tá? Os detergentes dos grupos aí dos catiônicos, nós temos um composto aí chamado de compostos quaternários de amônio, tá? Então eles são grupos, né? Possuem grupamentos químicos orgânicos, né? Ligados a um átomo aí de nitrogênio, tá? Então ele possui nitrogênio aí na sua ligação e a sua ação, né, é ação bactericida aí, principalmente contra gram-positivas e também para as gram-negativas também. Pode ser usado como agente antisséptico também, como desinfectante e sanificante também. Qual que é o mecanismo? Desnaturação de proteínas, né? Um deles é a desnaturação de proteína. Acaba aí mudando a conformação da proteína e isso acaba desativando a proteína. Lesão também na membrana plasmática, né? Então acaba lesionando também as membranas plasmáticas, liberando todo o seu conteúdo interno. Então imagina, a membrana plasmática é formada por lipídios e é formada por proteínas. Olha só onde que esse detergente vai agir, principalmente nas membranas plasmáticas. Esses agentes que nós vimos até agora, pessoal, tá? Eles não são usados como agentes químicos esterilizantes, tá? Então, não são usados como agentes químicos esterilizantes, né? Grande parte aí não são usados como esterilizante. É claro que isso vai depender da concentração, né, do volume também, mas quando nós falamos em agentes químicos esterilizantes, aí nós temos alguns tipos, né? São agentes que vão sim causar um processo de esterilização de forma segura. Por exemplo, o óxido de etileno, né? Ele é um líquido aí, ou um gás incolor, e ele é usado como agente esterilizante, né? Ele acaba desativando, inativando algumas proteínas, tá? Nós temos também o glutaraldeído, tá? É muito tóxico, né? Muito tóxico, mas ele é um agente químico aí esterilizante. Né? Ele é usado para limpeza de equipamentos urológicos, né? Na limpeza de lentes também, de acessórios respiratórios também. Então, um agente aí voltado mais para a questão de, de hospitais. Tá? Nós temos o formaldeído, tá? Então ele também é um tipo também de agente químico, como agente esterilizante, tá? Utilizado também para esterilização de equipamentos e ambientes fechados, ok? Ele vai ter como mecanismo inativar, por exemplo, proteínas, tá? E causar também alteração nos ácidos nucleicos. Então existe sim agentes químicos que são usados de forma esterilizante, que ele vai sim fazer de forma segura o processo de esterilização.
Nós temos também, pessoal, agentes químicos, os antibióticos também, né? Então, os antibióticos também são considerados agentes químicos para o controle do crescimento de micro-organismos, tá? Nós também temos os antibióticos. É claro, pessoal, tá? É claro que a maioria dos antibióticos, tá? Eles são usados para quê? Para o controle e tratamento de doenças, né? Então, como é que eles vão ser usados? Eles podem ser usados de forma de ingestão, né? Você pode ingerir o antibiótico, se for um remédio em cápsula, por exemplo, ou em outra forma, ou também na forma de injeção. Mas existem alguns tipos de antibióticos que são usados na indústria alimentícia, por exemplo. A nicina, por exemplo, é usada na preparação de queijo, né? Por quê? Porque ele inibe o crescimento de certas bactérias que vão formar endósporo, né? Aquela forma mais, é, é, mais durável da bactéria, tá? As bactérias algumas podem formar endósporo, tá? Temos também a natamicina, né, que é um antifúngico, também usado aí para o controle aí de crescimento, principalmente em queijos, de crescimento aí de alguns fungos. Pessoal, então questão de agentes químicos e agentes físicos, tá? Seria isso, tá? Nós finalizamos esse conteúdo, tá? Espero aí que vocês tenham aí compreendido, tá? Qualquer dúvida, pessoal, podem entrar em contato por WhatsApp, por e-mail, tá? Que eu estou à disposição aí de vocês, tá? Um grande abraço aí, tá? Tô com muita saudade aí de vocês. Esperamos aí nos encontrarmos em sala de aula, tá? Podemos aí, quero muito encontrar vocês novamente aí em sala de aula, tá? Um grande abraço aí e tirem bastante proveito e continue se cuidando, tá bem?